Em busca de conhecimento, em busca de aprender a lidar com novas situações, eu sempre me espelho na história de pessoas que acabaram modificando o tempo ali que elas viveram ou acabaram contribuindo para a história, né? Uma delas provavelmente você conheça, um cara chamado Steve Jobs. Provavelmente foi o cara que fez ou contribuiu para que a gente pudesse se conhecer. É meio louco isso, né? Muitas das pessoas aqui no canal, eu acredito que eu nunca venha a conhecer. Por outro lado, outras pessoas aqui já se acabaram quase que tornando amigos, sem eu mesmo nunca ter visto essa pessoa, né? E o Steve Jobs já dizia isso, ele já imaginava isso ali quando ele criou um aparelho que provavelmente você está me vendo, né? Quando ele criou esse aparelho aqui, ele não via somente que existia tecnologia aqui dentro, né? Ele não via somente que existia todas as funcionalidades do aparelho, o que muito do que ele via era o que isso poderia fazer, era o que a tecnologia, o que a internet, o que todas as invenções que ele participou ali como criador poderiam fazer, né? Eu acredito que um pouco da história dele você já sabe, já tenha conhecido, já tenha ouvido falar pelo menos o nome dele, mas muito do que as pessoas não sabem é que quando ele foi dado para adoção pelos pais biológicos, ele foi adotado pelo pai dele ali. Na juventude ele comprava e vendia carros junto com o pai dele e restaurava, né? Ele foi um grande restaurador de carros também. E ele disse que tudo que ele aprendeu sobre design, tudo que ele aprendeu sobre a tecnologia dos carros, influenciou nessa história, influenciou na criação da Apple, uma das maiores empresas que ele criou, influenciou também logo um pouco para frente na Pixar, né, uma empresa de animação, de desenho. Provavelmente os seus filhos, se veem algum desenho, se você tem filhos, não tenho dúvida que existe o dedo do Steve Jobs aí, né? E é como eu estava dizendo, ele via não só o material em si, né? Ele via toda a beleza que a tecnologia poderia trazer para as pessoas, a aproximação. E uma das coisas mais importantes que eu queria deixar nessa sacada, que eu queria deixar nesse vídeo, que eu aprendi com a história dele, eu vou deixar aqui na descrição um dos depoimentos que, na minha opinião, eu considero um dos mais importantes. Não tenho dúvida que, como eu estava dizendo, eu aprendi ali. Você também pode dar uma olhada depois e aprender. Ele estava dando um discurso numa faculdade, ele acabou deixando a faculdade também ali quase que no meio para poder se dedicar realmente àquilo que ele queria, para poder colocar o tempo dele realmente naquilo que ele queria. E assim como o Steve Jobs, eu também não tenho dúvida que quando você colocar o seu tempo realmente naquilo que você quer, dedicar o seu tempo realmente a aprender, seja aqui, seja em outros canais, seja qual forma for, aprender é uma palavra única, né? Às vezes a gente não compreende o sinônimo dessa palavra. Você pode aprender com pessoas que não sabem nada da nossa profissão. Você pode aprender muitas das vezes muito mais do que simplesmente trabalhando ali na remoção do amassado, do que simplesmente trabalhando dentro de uma oficina de martelinho de ouro. E como eu estava dizendo, ele dizia que o tempo é a ferramenta universal, provavelmente a criação divina mais importante, na minha opinião. Não existe diferenciação entre o tempo, né? Eu tenho o mesmo tempo que você, uma pessoa que não tem muito dinheiro tem o mesmo tempo que uma pessoa que tenha muito dinheiro. Uma pessoa que não tem muito estudo tem o mesmo tempo que uma pessoa que tem muito estudo. Não existe raça em relação a tempo. O tempo
é único e exclusivo para todo mundo. O tempo é único e exclusivo para qualquer ser humano que vive aqui na nossa terra, né? E ele dizia que a maioria das pessoas desperdiçam o tempo, né? Uma das sacadas que eu acabei deixando no ano passado, eu não tenho dúvidas que uma das mais poderosas desse canal é que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média do grupo do WhatsApp que você convive. Você pode ver, ou você é um dos melhores ali, um melhorzinho, ou você é um dos piores em relação a esse grupo de pessoas que você vive. E para você sair dessa zona, para você sair desse grupo, você precisa expandir o seu conhecimento. Eu aprendo mais, como eu estava dizendo, com as pessoas que hoje discordam da minha opinião, com as pessoas que discordam daquilo que eu falo, do que com as pessoas que concordam, né? Se as pessoas só concordam com você, isso quase que não agrega nada na sua evolução. Isso quase que não agrega nada no seu conhecimento. Afinal, você já sabia daquilo que a pessoa tá concordando, né? É quando a gente expande esse conhecimento, quando a gente dedica verdadeiramente o tempo naquilo que a gente quer, naquilo que a gente quer aprender, as coisas começam a evoluir. E esse foi e sempre será o intuito desse canal, fazer com que as pessoas economizem tempo, né? Eu não tenho dúvida que se você já está aqui há um bom tempo, provavelmente nesses, acho que 158 vídeos até esse momento, nessas 158 demonstrações de técnicas, mostrando ali resultados, sacadas como essa, que na minha opinião são tão importantes quanto simplesmente se dominar a técnica, tão importante quanto simplesmente fazer a remoção do amassado, você não tenha aprendido alguma coisa. Muitas das vezes a gente aprendeu e não sabe se autoanalisar, a gente não sabe parar e ver que a gente pode ter aprendido uma única movimentação de corpo, a gente pode ter aprendido um único posicionamento de lâmpada, a gente pode ter aprendido como trabalhar ali com uma ferramenta, a gente pode ter aprendido a como começar um amassado, a gente pode ter aprendido a como entender, a solucionar um amassado, e isso é refletido no seu dia a dia, isso é refletido no seu trabalho. A gente pode ter aprendido a como fazer um simples pino desse, que nos ajuda e muito, né? E aprender nesse mundo de hoje, nessa correria que a gente eu não tenho dúvida que isso contribui muito nesse bem mais valioso que a gente tem. Quanto mais a gente aprende, quanto mais rápido a gente aprende, menos tempo a gente economiza buscando aprender. Eu passei vários tempos errando e analisando os meus próprios erros, e eu não tenho dúvida que essas 158 sacadas aqui no canal, você encontra só os acertos, você encontra a beleza da nossa profissão. E assim como o Steve Jobs enxergava além desse simples material frio, né? Provavelmente você vê essas sacadas, provavelmente você está vendo essas sacadas em um desses materiais, né? Em um celular, você pode estar vendo em um computador, onde ele dedicou ali o tempo dele e a criação. Como eu estava dizendo, ele não só via a beleza nesse simples material, mas ele via a beleza talvez nessa transmissão de conhecimento, nesse diálogo que as pessoas que podem morar em outros países, hoje eu tenho alunos do Martelando Resultados que moram em outros países, eu estava até conversando com um deles agora, que na minha cidade está uns 30 graus e lá ele estava tirando o gelo do carro para poder ir até o trabalho. Talvez essa era a beleza ali que o Steve Jobs via na criação dele. Então, uma boa dica, né? Se você não conseguiu compreender nada nessas 158 sacadas, não quero parecer arrogante, eu não quero parecer pretensioso, mas eu acredito que esse canal, né, os vídeos que eu posto aqui, provavelmente não vão contribuir ainda mais para você, né? Se você ainda não aprendeu uma visão diferente de enxergar a nossa profissão,
provavelmente não vai ser aqui no nosso canal que você vai aprender, né? E eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que da mesma forma que você se inscreveu, geralmente a pessoa ativa o sininho, você pode ir lá no começo da nossa página agora, apertar o sininho, eu acho que ele desaciona, e se desinscrever do nosso canal, né? Como eu disse, eu não quero parecer arrogante, mas é a sacada de hoje, né? Você vai ter tempo para fazer as coisas que verdadeiramente você quer. Você vai ter tempo, possa parecer meio estranho isso agora, mas você vai ter tempo para correr atrás dos seus sonhos de uma outra maneira, né? Você vai dedicar a coisa mais valiosa, como Steve Jobs falava, a coisa mais valiosa que eu acredito que foi deixado para a gente aqui nessa terra, que é o nosso tempo, né? Infelizmente, é impossível se aprender tudo. Eu não tenho dúvida que ninguém pode aprender tudo, né? Não há um ser humano que consiga aprender todas as coisas que existem, mas você pode aprender uma única coisa e dedicar todo o seu tempo nela, né? Toda a sua energia, todo o processo ali de sofrimento, você pode dedicar nessa coisa, no nosso caso, na nossa profissão, martelinho de ouro, e a dedicação desse tempo na nossa profissão, ela vai fazer com que você não só se torne um profissional melhor, mas consequentemente você se torne um ser humano melhor. Então essa é a sacada de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!